Imagine como que eu me senti vendo a minha mulher daquele jeito. Sabe, me revoltei com a vida, até com Deus. Não, meu Deus, de novo não, de novo não. Outra vez, até quando? Depois da vinheta, a história completa de Alberto e Márcia. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, quando eu cheguei em casa do serviço, entrei pela porta e me deparei com a minha mulher em pé diante de mim e me olhando assim de um jeito tão, sabe, sei lá, parecia feliz. Cheguei a me perguntar, ué, que deu nessa mulher? Ela já me recebeu com um abraço, um beijo e aquela frase. Ela sempre me tratava bem, me recebia bem. Trabalhava numa loja ali mesmo no bairro, mas saía um pouco mais tarde de lá, de modo que mesmo eu saindo uma hora antes, como voltava de carro, a gente acabava chegando mais ou menos no mesmo horário. Só que nesse dia, repito, não sei explicar, ela parecia diferente. Aquele brilho no olhar, assim. Sem contar o sorriso. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? No que ela imediatamente respondeu. Aconteceu sim, amor. Adivinha? Deu certo. A gente vai ter um filho. Você vai ser papai. Olha, senti uma emoção tão grande naquela hora que não consigo nem explicar em palavras. Uma sensação tão gostosa que, olha, eu acho que nunca tinha sentido. Não consegui nem falar nada. Até porque ela disse aquilo e já se atirou nos meus braços, né? Com o rosto já banhado em lágrimas. Olha, aquele foi um momento emocionante demais pra gente. Pra mim, pra ela. Já fazia quase 2 anos que a gente estava casado. E desde o começo, a Márcia vinha tentando engravidar e não conseguia. Quando consegui me recompor um pouco, perguntei se ela tinha certeza, porque aí bate aquele medo, né? De repente ela acha e não. Ela tinha certeza sim. Já tinha acontecido outras vezes de ela manifestar assim, um alarme falso. Mas ela me garantiu que dessa vez não tinha alarme falso, não. Era para valer. Até porque já tinha feito até o exame de sangue, para não haver dúvida. Ela falou que tinha visto o resultado na internet, naquele dia mesmo. Olha, foi difícil conter a emoção. Até eu chorei. Que notícia boa, meu Deus. Imagine, eu ia ser pai. Eu também queria muito. Não era só ela que queria filho. Sempre tive esse sonho. Embora soubesse que o sonho dela de ser mãe era maior do que o meu. Olha, não me contive. Peguei o celular e fui cantando a novidade para todo mundo, toda a família. Depois ainda coloquei informação no meu perfil. E aí, naturalmente, foi uma enxurrada de comentários, de felicitações. A verdade é que a partir daquele dia, tudo mudou na nossa vida. Nem poderia ser diferente, né? A Márcia, ela sempre foi assim, cheia de planos, mas nunca eu a tinha visto tão sorridente, tão feliz, tão cheia de expectativa. Imagine. Tinha acabado de descobrir que estava grávida. Eu já estava pensando no enxoval, quartinho da criança, os chás que ela pretendia fazer, inclusive o chá de revelação. Eu ouvia minha mulher falando aquilo e tratava de trazê-la para a realidade. Calma, amor. Ainda é cedo para essas coisas. Primeiro a gente tem que ver o médico que vai cuidar do teu pré-natal, os exames que você vai precisar fazer e o resto a gente vai vendo com o tempo, né? Verdade seja dita, a alegria dessa mulher era contagiante. Até lá no serviço, eu passava o dia pensando no nosso bebê, fazendo planos também. Lembro que ela descobriu que estava grávida numa terça-feira. E dali 3 semanas, numa quinta, eu estava ali no serviço e ela me ligou. Atendi e perguntei: oi, amor, como é que você tá?
Mal terminei de pronunciar aquelas palavras e já ouvi uma espécie de choro do outro lado da linha. Pro meu espanto, pro meu desespero, ela estava chorando sim, mas não conseguia articular uma palavra, pelo menos não que eu conseguisse entender. Olha, fica num desespero. Sabe, você vê que a pessoa está querendo dizer alguma coisa, mas não consegue. E você querendo saber o que é, porque só pode ser uma coisa grave. Fiquei sem saber o que pensar, até porque ela não dizia coisa com coisa. Lembro que eu perguntei: meu bem, o que houve? Por que você está chorando? O bebê, Alberto. Eu perdi o nosso bebê. Senti aquele gelo na espinha na mesma hora. Fiquei desatinado. Perguntei, num esforço supremo, o que tinha acontecido. E ela me contou que havia tido um sangramento assim que chegou à loja. A tinham levado para o hospital, de onde inclusive ele estava falando comigo, e no fim foi constatado o aborto. Não sei o que eu ia dizer. Eu não conseguia acreditar. Depois que desliguei o telefone, pedi licença no serviço e fui até lá, para o hospital onde ela estava. Olha, eu estava tão triste. Eu estava mortificado. Uma tristeza que eu nunca tinha tido na vida. Só isso para descrever o estado em que eu me encontrava. E o estado em que também encontrei a minha mulher. Eu não sabia nem o que falar para reconfortá-la. Que palavra que você usa numa situação dessa que vai mudar alguma coisa? Só abracei e fiquei ali e fazendo um carinho. Que pesadelo, meu Deus. Juro. Depois que voltamos para casa, eu previ que ela entraria em depressão. De tão triste que ficou. De tão arrasada. Nem era para menos, né? Ela tinha feito tantos planos. Eu também tinha feito, claro, mas ela mais. Ela seria mãe. Mãe é diferente. Não adiantava a gente ficar trancado em casa, chorando o resto da nossa vida, até porque o mundo não vai parar por conta da nossa dor. E foi isso que eu tentei incutir na cabeça dela. Só que para uma mulher, a gente sabe que a situação é muito mais delicada, né? E muito mais difícil de ser superada do que por um homem. Eu também estava arrasado. Mas coitadinha, ela... Olha, se pudesse, eu trocaria de lugar com ela. Tudo para ela não sofrer daquele jeito. Aos poucos, com o passar dos dias, da semana, ela foi ficando melhor, meio que se conformando. Até porque recebeu o apoio de todo mundo, família, amigos. E assim a gente foi tocando a nossa vida do jeito que dava. Perto de completar 10 meses dessa desgraça, eis que ela veio me dar a notícia de que tinha engravidado de novo. E como já tinha acontecido naquela primeira vez, apesar de tudo que a gente tinha passado, não tinha como a gente não, sabe, se alegrar de novo, comemorar. Será que seria uma nova oportunidade que Deus estava colocando no nosso caminho, na nossa vida? Só podia, para compensar tanto sofrimento. Dessa vez, ela não ficou em casa me esperando para dar notícia. Assim que pegou o resultado do exame, tirou uma foto e me mandou junto com aquelas palavras. Olha, parece até que eu estou vivendo aquele momento de novo. Tô grávida outra vez, Alberto. E no fim colocou um coraçãozinho assim. Mandei o mesmo coração de volta para ela. Aliás, o meu coração, aquele que está aqui dentro do peito, quase explodiu, de tão forte que bateu. Lembro que eu mal consegui digitar uma resposta, de tanto que a minha mão tremia.
Que coisa maravilhosa, amor. E era mesmo. Apesar da minha alegria, no entanto, confesso que depois, quando esfriou a informação, assim, não posso negar, eu senti um pouco de medo. Olha, eu senti mesmo, porque a gente já tinha vivido uma situação terrível. Sempre bate o medo de que Deus me perdoe de acontecer de novo, né? Olha, eu não queria nem pensar. Como seria se a desgraça acabasse atropelando a nossa família outra vez? Ela tinha ficado tão frágil depois do que houve. Se aquilo se repetisse, sei lá o que seria da gente, porque... Mas Deus é Pai. Eu tinha certeza que dessa vez tudo daria certo. E ela se encheu de sonhos de novo e nem tinha como evitar. Recuperou aquele brilho no olhar, aquele sorriso que ela tinha perdido. E eu naturalmente fui no embalo. Dessa vez, por conta de tudo que tinha acontecido da primeira vez, ela passou a tomar mais cuidado ainda. Cuidar da alimentação, de tudo que consumia, porque achava que tinha sofrido aquele aborto por causa do excesso de café que ela tomava. Claro que não foi por isso, né? Mas sabe como é? A gente estava tendo uma segunda chance. Os dias foram passando, ela começou o pré-natal, vivia em contato direto com o médico, sempre fazendo um acompanhamento, para tudo pedir a orientação dele. Só que depois de 1 mês e meio, olha, só de saber que vou ter que usar essa expressão outra vez, parece que o céu desaba sobre minha cabeça. A tragédia se repetiu. Dessa vez, estávamos ali em casa, até porque aconteceu num sábado à noite, quando ela foi tomar banho. Para nossa tristeza, de novo, ela perdeu o bebê debaixo do chuveiro. Eu estava na sala e pensa no meu desespero quando escutei aquela gritaria lá dentro do banheiro e aquele choro. Levei um choque. Na verdade, só de escutar, eu já meio que estava adivinhando o que tinha acontecido. Perguntei do lado de fora mesmo: o que houve, amor? Abre a porta. Só que em vez de falar alguma coisa ou abrir a porta, ela ficou chorando o tempo todo e falando coisas como daquela primeira vez que não dava nem para entender. Pensei que seria preciso arrombar a porta, mas dali a pouco o barulho do chuveiro cessou e ela finalmente abriu. E só de olhar para minha mulher, para suas pernas, por chão, com aqueles pingos de sangue, eu já fiquei mais desesperado ainda. Como eu tinha imaginado, mais uma vez a desgraça tinha acontecido. Cheguei a gritar em pensamento. Não queria afetá-la ainda mais do que já estava, se é que isso era possível. Mas comecei a me recriminar e a cobrar até de Deus, de novo. Por que com a gente de novo? Tivemos de passar de novo por tudo que tínhamos passado da primeira vez. E se eu fiquei anestesiado, sem forças, imagine então como não ficou o estado da minha mulher. Tivemos de reviver todo o processo da vez anterior. Só que parece que tudo foi mais doído, mais triste e mais deprimente. Depois disso tivemos uma conversa e decidimos que íamos esperar muito mais tempo, se é que faríamos ainda outra tentativa de ter filho. Eu não podia passar por aquilo de novo.
Minha mulher, muito menos. Ela estava tão fragilizada, tão acabada. Na verdade, foi uma decisão minha. Ela só fez um gesto de cabeça, assim, concordando. Dessa vez, inclusive, eu senti que ela demorou muito mais para ter uma recuperação, assim, pelo menos razoável. Inclusive, ela queria sair do emprego, para se ter uma ideia da depressão. Ela não tinha ânimo para nada. Só que eu não achei uma boa ideia. Não queria que ela ficasse em casa, sozinha, só pensando bobagem. Lá na loja, pelo menos, ela teria os colegas ali para interagir, os clientes, o serviço para ocupar a cabeça pelo menos durante algum tempo. Ainda bem que ela desistiu. Porque do contrário, repito, seria bem pior. Com o tempo, ela começou a reagir, retomar a sua vida. Só que aquela tristeza nunca mais abandonou o seu olhar. Passou um ano, passaram 2, 3, até que perto de completar 4 anos do sofrimento daquele segundo aborto, ela me chamou para conversar, dizendo que queria fazer mais uma tentativa. Nesse período, lembro que tínhamos entrado num grupo de orações. Participávamos de uma célula da igreja, que nos deu uma boa estrutura emocional. A Márcia também fez vários exames para ver se tinha algum problema, se estava tudo bem. Até que, ao cabo daqueles 4 anos, ela acabou me convencendo. Eu concordei em fazermos mais uma tentativa. Na verdade, foi ela que quis. Só que mesmo preocupado, com medo da repetição daquele pesadelo, eu fiquei indeciso. Mas era um sonho que ela tinha, meu Deus. Por isso, resolvi apoiá-la. E apesar de ainda ter demorado um tempo para acontecer, para nossa alegria, mesclada de insegurança, ela finalmente resolveu e conseguiu engravidar. Dessa vez saiu da loja, do serviço. Fez um acordo lá com o dono, o que lhe garantiu um seguro-desemprego, tudo para ficar em casa e provavelmente nem voltar. Sabe, para não precisar fazer esforço nenhum. Não se estressar em casa. Combinamos que ela só faria o serviço assim mais leve. Minha cunhada ia ajudá-la em tudo. As primeiras semanas foram tensas. Vivíamos aflitos, ansiosos, mas nos mantivemos firmes na fé, na esperança de que dessa vez tudo daria certo. A célula de oração, da qual fazíamos parte, também nos deu muito apoio. Passou o primeiro mês, tudo correndo bem. Nas semanas que se seguiram também não teve problema. O período crítico, vamos dizer assim, tinha passado. Mas ainda não era garantia de nada. Ainda teríamos um longo caminho até estarmos com o nosso bebê nos braços. Quando ela entrou no 4º mês, parecia que dessa vez nada poderia dar errado. A nossa confiança tinha voltado. Estávamos realmente acreditando. Ela estava bem. Os exames também apontavam que tudo corria bem com a gestação, com o bebê. De modo que fomos nos sentindo cada dia mais leves. Com aquele medo nos abandonando, pelo menos em parte. Aquela preocupação indo embora. E quanto mais o tempo foi passando, mais aliviado eu fui ficando. Menos tenso, mais feliz. Por tudo estar correndo bem. Quando minha mulher entrou no 6º mês de gestação,
a irmã dela passou a morar ali com a gente. Era uma situação assim, temporária, até a Márcia dar à luz. No entanto, depois que entrou no 8º mês, ela começou a apresentar problemas. Vivia cansada, às vezes sentia falta de ar, tinha dores, inchaços pelo corpo, começou também a apresentar quadros de pressão alta. Eu vivia pedindo para minha cunhada: Geisa, fica de olho, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, você me liga na hora, viu? Que eu venho correndo para casa. Meu Deus, agora faltava tão pouco. Tão pouco. Quase todo o caminho já tinha sido percorrido. Sabe, agora faltava tão pouco. Tinham surgido problemas de última hora, sim, ela se sentindo inchada, a pressão também, mas faltava tão pouco. Só que alguns dias antes do previsto para ela fazer a cesariana, ela já não estava muito bem no dia anterior. Tinha dificuldade para respirar, apresentava um quadro de insônia, ansiedade, mas era algo até meio recorrente. Nem mesmo ela se preocupou muito. No dia seguinte, logo depois do almoço, a Geisa me ligou. E quando eu ouvi a sua voz no telefone, meu corpo todo tremeu, porque ela estava desesperada, falando que a Márcia não estava bem, que era para eu ir para casa naquele momento. Aliás, ela achava até que já tinha chegado a hora da Márcia dar à luz. Fui para casa correndo. E de fato, ela estava com dores, a pressão também nas alturas, os pés inchados, as pernas, na verdade, ela toda. Fomos para o hospital na mesma hora. Ela foi atendida. Depois vieram avisar que ela seria submetida a uma cesariana de emergência. Olha, eu fiz de tudo para manter a calma. Só que, meu Deus, eu estava entregando os pontos. Porque a gente chega numa hora que não aguenta. É sofrimento demais. Só eu sei o estado em que eu fiquei. Não tive coragem nem de entrar na sala. Estava apavorado, morrendo de medo que fosse acontecer de novo. Com ela, com o bebê, ou pior de tudo, com os dois. Tanto que eu rezei, meu Deus. Tanto pedi em oração. Implorei que, se fosse para acontecer alguma coisa de ruim, que acontecesse comigo, não com ela ou com o nosso filho. A informação que me deram depois era de que seria uma cirurgia complicada. E que, por conta do estado da minha esposa, a operação oferecia um risco moderado. E pela expressão da enfermeira que me passou a notícia, juro, fiquei morrendo de medo, mas não perdi a fé nem a esperança. Rezei muito, rezei tanto, pedi tanto a Deus. Até que depois de um tempo, vieram falar comigo. Acho que era um médico. Eu fiquei na dúvida, porque ele veio olhando para mim e perguntei a mim mesmo: será um médico? Será que é comigo que ele vem conversar? Será que é um enfermeiro? Ele se aproximou com uma expressão assim meio enigmática, que eu perguntou se era o Alberto, esposo da Márcia, parturiente que tinha dado entrada às pressas para fazer cesariana. Eu confirmei: sou eu, doutor, sou eu. Juro. Eu fiquei esperando pelo golpe. Meu corpo todo tremendo. Até que ele resolveu falar. Não sei por que demorou tanto. Parecia uma eternidade. O bebê nasceu.
tá tudo bem com o seu filho. Ele precisa só ficar um tempo em observação, né? Sério? Mas ele tá bem? Mas... E a Márcia, ela tá bem também? Mais uma vez, passou um tempo que eu pensei que fosse nunca mais acabar. O estado dela ainda inspira um pouco de cuidado, mas fique tranquilo, viu? Ela está bem assistida. O pior já passou, é isso que eu tenho para dizer para o senhor. Sim, mas quando que eu vou poder ver ela? E o bebê? Sabe, o médico estava me dizendo que estava tudo bem, mas eu não acreditava, eu queria ver. Já já o senhor vai poder ver os dois, viu? Aliás, parabéns, viu? Bebê muito bonito. Olha, expressando em palavras o que eu senti naquele momento é impossível. É que não tem palavras. Foi a melhor notícia de toda a minha vida. Depois de tantos acontecimentos trágicos, de tanta tristeza, de tanta... Eu não sabia se ria ou se chorava. Ou se fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Meu filho tinha nascido. Estava tudo bem com ele. Será que eu não estou sonhando, meu Deus? Segundo a enfermeira, e segundo o médico, inclusive, era um bebezinho bonito. Claro que era bonito. Era filho da minha mulher. No entanto, ele falou que logo, logo ia ver, mas demorou, viu? Para me deixar ver a Márcia. Depois de dar à luz, ela não ficou muito bem. Mas felizmente logo pude entrar no quarto. Lhe dar um beijo, um abraço. Ai, meu Deus, que felicidade. Eu não consigo dizer em palavras, porque não tem palavras, não tem dicionário. Foi uma redenção. Quando vi minha mulher amamentando o nosso filho pela primeira vez, eu queria parar o tempo, para que aquela cena ficasse eternizada. Ela com aquele sorriso mais lindo do mundo, os olhos brilhando, segurando o nosso filho bem firme e dando de mamar. Juro, lá no passado, por conta de tudo que houve, cheguei a pensar que nunca seríamos felizes. Por esse motivo, jamais realizaríamos o nosso sonho. Parecia tudo fadado à desgraça. Que Deus me perdoe. Temi, inclusive, pela saúde mental da minha mulher. Porque ela ficou muito abalada. Fragilizada demais por conta da perda dos nossos 2 primeiros filhos. Bebezinhos que ainda estavam na sua barriga. Olha, tem que ser forte para aguentar. Inclusive, quando ela veio me falar que queria fazer mais uma tentativa, depois daqueles anos todos, 4 anos, eu fiquei na dúvida se seria a decisão certa. Olha, se a decisão fosse só minha, eu acho que não teria concordado. Eu digo isso porque se acontecesse de ela perder o 3º bebê, eu sinceramente acho que a nossa vida estaria acabada. Meu medo era de que ela se afundasse numa depressão tão profunda que nunca mais se recuperasse. Mas é que ela queria tanto que, em vez de contra, eu resolvi enfrentar o meu medo e a apoiei, mesmo morrendo de medo. Embarquei no seu sonho. Fiz tudo o que era possível, que estava ao meu alcance, para que ela pudesse realizá-lo. Até porque, como já falei, era um sonho que também era meu. Foi um sonho que sonhamos juntos. E depois de tantos percalços, tanta frustração e tanto sofrimento, vê-la ali com o nosso filho, nos braços, dando de mamar, ela com aquele sorriso maravilhoso, eu quase me desmanchei de tanta felicidade. Que bom que tudo passou. Que bom que Deus nos abriu uma janela, depois de 2 portas fechadas na nossa cara.
E foi por essa janela que os raios de sol entraram de novo, iluminando a nossa vida, abençoando para todo sempre a nossa felicidade, o nosso casamento e o nosso amor.